Meus queridos companheiros, boa noite. Abençoe-nos, Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Conta-nos, Jesus, que o reino dos céus se assemelha a um rei que quis dar um grande festim, uma grande festa de bodas para o seu filho. E mandou os seus servos a saírem pelas ruas, a fim de chamar todos aqueles que haviam sido convidados para o banquete. Os servos saíram pelas ruas e foram chamando todos aqueles que haviam sido convidados. E por incrível que pareça, eles não desejaram comparecer ao festim, àquela comemoração. O rei ficou um tanto perplexo. Ele não podia crer que aqueles que ele havia convidado recusaram o convite, o seu chamamento. E pediu novamente aos servos para que pudessem sair às ruas e agora dizer àqueles que foram convidados: preparei um banquete em honra do meu filho. Matei bois e cevados para fazermos a comemoração. Vinde todos vós às bodas. E os convidados, aqueles primeiros, continuaram recusando o chamamento do rei. Alguns disseram que precisavam ir ao campo, cuidar de suas casas. Outros disseram que precisavam cuidar dos seus negócios. E ainda outros chegaram ao cúmulo de matarem os servos que foram enviados pelo rei, porque se sentiram incomodados pela insistência do convite. Quando o rei soube do acontecimento, ele foi tomado de cólera, de ira, e mandou os seus exércitos para que pudesse queimar toda a cidade. Porém, a festa já estava pronta. E como o rei era muito sábio, ele mandou agora os seus servos, os que haviam sobrevivido, a chamarem todos os povos, todos aqueles que eles encontrassem pelo caminho, bons e maus, para que pudessem vir participar daquela festividade. E os servos saíram e chamaram a todos aqueles que estavam pelas esquinas, pelas ruas, pelas casas, sem fazer absolutamente nada. E como o rei desejava, o salão estava repleto de pessoas. Todos assentados à mesa aguardavam a chegada do Rei e Senhor. Quando as trombetas tocaram e o rei entrou no grande salão de festas, sendo recebido com reverência pelos seus convidados. Ele foi passando mesa a mesa quando encontrou um homem que estava numa das mesas e disse-lhe: como entraste em meu palácio? Como vieste para as bodas de meu filho, se não estás vestindo as vestes nupciais? O homem cabisbaixo, em silêncio, afinal, aquele era o rei. E o rei então mandou os seus soldados virem, atarem a cordas aquele homem, jogá-lo na prisão, onde haveria prantos e ranger de dentes, porque muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Esta parábola de Jesus é
notável. Mas ela causa para os incrédulos, para aqueles que não conseguem tirar o espírito da letra, zombaria, chocarrice, incredulidade. Sob a forma de alegorias, Jesus ensinava aos povos da sua época. A parábola sempre fez parte da história. Nas mais altas antiguidades, nós vamos encontrar grandes homens que falaram através de histórias, historietas, parábolas, onde o senso moral está encoberto. E cada um de nós, através da nossa ótica, teremos o seu significado. A doutrina espírita, através dos benfeitores espirituais, terá este caráter revelador, de tirar o espírito da letra, de nos mostrar e explicar o que Jesus quis nos dizer com as suas parábolas, com os seus ensinamentos. É evidente que o reino a que a parábola se refere, o reino onde seria dada a grande festa, é o reino dos céus, que representa o nosso estado de plenitude. Allan Kardec, em o livro O Céu e o Inferno, através dos instrutores espirituais, irá nos dizer que não existirá o céu e o inferno da forma em que nós entendemos. Um lugar circunscrito, fechado, onde as pessoas estão no deleite, no prazer, na felicidade, onde estão na amargura, no sofrimento, na lamúria. Existe sim a nossa consciência que vai estabelecer o céu e o inferno dentro de nós mesmos. Então, o reino da parábola é o ápice do nosso processo evolutivo. É o encontro conosco mesmo. O rei, naturalmente, é Deus, o nosso Pai Celestial, o Criador de tudo e de todos, a causa incausada do nosso ser. Conforme o Espírito de Verdade, na questão de número 1 de O Livro dos Espíritos, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E o Filho, a quem ele daria a festa, o festim, a comemoração, ninguém menos do que o nosso mestre de amor, Jesus de Nazaré, o meio rabi da Galileia, o maior espírito que já esteve na terra, modelo e guia para todos nós, conforme está exarado na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Os servos, aqueles a quem o rei mandou chamar os convidados, são aqueles homens e mulheres que no transcorrer da humanidade vieram nos convidar e nos elucidar as leis divinas, as leis que estão escritas na nossa consciência, mas que precisam ser trazidas para que nós possamos nos libertar das nossas amarras, para que nós possamos reviver aquilo que já está esculpido dentro de nós mesmos. Eles saem a convidarem a humanidade para participar daquele banquete festivo de seu Filho amado. Naturalmente, as iguarias que foram preparadas para o banquete, os bois e os cevados que foram mortos, numa linguagem simbólica, representa o Evangelho, a Boa Nova, a palavra de Deus aos homens,
que foi trazida não apenas através das palavras, mas principalmente através dos atos. Então Jesus compara o reino dos céus a um festim de bodas, a alegria e a aventura, e fala-nos dos primeiros convidados, aqueles que foram chamados em primeiro lugar para participar deste banquete. Segundo os benfeitores espirituais, estes primeiros convidados são o povo hebreu, porque o povo hebreu foi o primeiro povo monoteísta que estava preparado para receber em seus corações a mensagem divina. Eles já tinham um conhecimento da lei. Então, eles foram os primeiros a serem chamados a participar dessa comemoração. Os enviados, os servos que saíram a chamá-los, foram os profetas, que o Antigo Testamento nos dá conta através da sua história. Miqueias, Oséias, Malaquias, Melquisedeque, Elias, que se prontificou a retornar através da reencarnação para anunciar o advento do Messias. Grandes baluartes do mundo espiritual desceram à terra para convidar este povo a fim de poder seguir as leis divinas. Estava instaurado na terra o progresso religioso, o progresso social, político, bélico. Agora não apenas na região da Palestina, mas desde o início dos tempos, com a vinda de Krishna, de Buda, com a vinda de Maomé, de Alexandre Magno, que saiu a conquistar os territórios da terra, a fim de que a língua romana pudesse ser estabelecida, a língua grega, desculpem. Depois, Alexandre Magno irá retornar através da reencarnação como Caio Júlio César. Depois virá como Carlos Magno, findando o seu périplo da existência terrestre como Napoleão Bonaparte. E em todas as suas experiências, ele virá com o intuito de fortalecer o lado político de nosso orbe terrestre. Então nós vamos observar que vários foram os instrumentos que a divindade se utilizou para chamar aqueles primeiros convidados. Moisés, o grande legislador do povo hebreu, que através do seu pulso firme trouxe a lei de justiça, que ele foi promulgada no Monte Sinai através dos 10 mandamentos, criou a sua própria lei civil e disciplinar, baseada na pena de talião, olho por olho e dente por dente. Mas a palavra dos profetas, a palavra de Moisés, não foram escutadas. As suas advertências foram desprezadas por aquele povo. Eles viraram as costas. Outros massacraram os servos da parábola. Os servos que foram levar a mensagem foram mortos em nome daquele rei, em nome de Deus, que estavam realizando o seu trabalho na mensagem dignificadora. Outros ainda alegaram não poder seguir aqueles ensinamentos porque eles precisavam cuidar do campo, dos seus negócios, da sua família. Estavam deixando as coisas espirituais em detrimento das coisas materiais. São as pessoas mundanas, aquelas que são absorvidas pelas coisas terrenas, deixam-se arrastar sem ter a consciência de que estão enveredando por um caminho que é difícil de retornar. Mas
Deus, nosso Pai, compreende a todos os seus filhos. Tem misericórdia, entende que cada um de nós tem o seu momento, tem a sua hora, e na sua infinita misericórdia, Ele nos envia o seu Filho amado, Jesus, aquele a quem Ele estava oferecendo o banquete, e o envia até nós, para que Ele pudesse trazer a lei do amor, para que Ele pudesse acender uma luz que jamais iria se apagar da face da terra. Uma luz que iria transformar vidas, iluminar almas, transformar corações. Ele iria triunfar sobre o paganismo existente, sobre a escravidão, sobre o domínio do Império Romano, porque ele iria trazer a consciência da vida futura, que o seu reino não era deste mundo, mas que a partir dessa existência nós poderíamos construí-lo, poderíamos ser felizes durante o nosso viver. Porém, os judeus desprezaram aquela lei de amor, desprezaram a lei moral, preferiram se aferrar ao paganismo, aos cultos externos, e o chamamento àqueles primeiros povos ainda não foi atendido por eles. O mal chegava ao cúmulo. Eles matavam por qualquer coisa. O domínio de terras, de poder, de riqueza, era o que dominava as mentes e os corações. Foi quando Jesus chamou a observância da lei e rasgou novos horizontes para o nosso viver. Mas aqueles que foram os convidados, conforme nós dissemos, ainda não entenderam a lição. E por ignorância, por rebeldia, eles o crucificaram. Levaram ao madeiro da cruz para que pudesse apagar o seu evangelho, mas não conseguiram, porque o evangelho de luz já estava instaurado. A sua palavra luminífera já havia se espalhado por toda aquela região, convidando muitos que se tornaram seus discípulos. É muito importante nós salientarmos que nós não podemos generalizar, porque houve entre os judeus muitos homens e mulheres que aceitaram o convite a participar das bodas, a participarem da comemoração, que vestiram a túnica nupcial para estarem junto a Jesus na sua comemoração. Nós vamos notar diversos discípulos, seguidores de Jesus, 12 deles que foram escolhidos os apóstolos. Se nós folhearmos o Evangelho, vamos ver a figura inovidável de Maria de Magdala, a ex-meretriz, que aceitou o convite. Vamos notar Zaqueu, o cobrador de impostos, que após subir na árvore do sicômoro e receber Jesus em seu lar, transformou a sua vida. Vamos notar a mulher samaritana equivocada, que possuía vários maridos, que dando água de beber a Jesus, recebeu dele a água que mata a sede para sempre, conforme ele havia elucidado, e transformou a sua vida. Notaremos muitos outros que deixaram seus atavismos, deixaram seus vícios e as suas imperfeições e transformaram-se. Vestiram a túnica nupcial e aceitaram o convite que lhes foi feito. A responsabilidade recaía sobre os saduceus, sobre os fariseus,
Os sacerdotes daquela época, que conheciam a mensagem, mas que renegavam-na, não desejavam seguir o Mestre, porque teriam que abrir mão de muitos dos seus ensinamentos. Muito daquilo que eles defendiam, Jesus mostrava que não era daquela forma. Então preferiram persegui-lo e levá-lo à morte. Mas depois da morte de Jesus, o rei, percebendo que os homens ainda não aceitaram o seu convite, ele manda agora Deus, na representatividade do rei, enviar os servos para todas as nações, para todos os povos, pagãos, idólatras, a todos aqueles que desejarem participar do banquete. E este momento da parábola de Jesus se refere depois da sua crucificação, quando os apóstolos, os 11, saíram pelas estradas ermas da Palestina a levarem a mensagem apostolar de Jesus. Mais tarde, o outro iria engrossar as fileiras para que novamente se formasse os 12, chamado Matias, o 13º apóstolo. Ele também irá ajudar na propagação da mensagem divina e será levado a todos os povos, principalmente quando adere à proposta cristã o grande perseguidor de cristãos, Saulo de Tarso, que na estrada de Damasco, ao ver a grande luz, converteu-se ao cristianismo, tornando-se Paulo de Tarso, o maior divulgador do cristianismo que a história já conheceu, o apóstolo dos gentios. Eles sairão pelas ruas, pelas cidades, levando a mensagem e convidando a todos para participarem do banquete espiritual. Entretanto, para participar dessa festa, é preciso estar vestindo uma túnica. O importante não é ser chamado, o importante é ser escolhido, porque todos serão chamados. Mas para ser escolhido é necessário fazer um trabalho, é necessário realizar algumas metas, traçar alguns objetivos em nossa vida. É necessário que a criatura traga o coração puro, a mente sã, a bondade, o amor em seu coração. Não é necessário estar ligado a doutrinas ou a religiões. É necessário ter Deus dentro de si e seguir o mandamento maior que todos nós conhecemos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A veste nupcial, ela simboliza o amor e a humildade, sentimentos que nós deveremos desenvolver em nossos corações, para que, quando estivermos na ceia, não corramos o risco do Rei, do Senhor se aproximar de nós e nos perguntar: como entraste no palácio? Onde está a tua veste nupcial? E aqueles que não estiveram vestindo a veste nupcial serão retirados do banquete. E conforme nos diz a parábola, serão enviados à prisão, onde haverá prantos e ranger de dentes. O que é esta prisão? É a reencarnação, é a volta do espírito ao corpo físico, para que ele possa burilar, para que através do ranger de dentes e do pranto, do sofrimento, das aflições, das adversidades, possa conseguir vestir essa túnica, preparando-se para o banquete. Então o retorno do espírito ao corpo está representado no momento em que, na parábola, o homem é tirado da comemoração porque não estava vestindo a veste nupcial. Então, não basta
ninguém dizer-se cristão. Não basta ninguém dizer-se espírita. Jesus já nos houvera dito: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É necessário atitude, reforma íntima, transformação, para que nós consigamos participar deste banquete de luz. Amélia Rodrigues, Espírito, através das mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, no livro Primícias do Reino, ela vai nos narrar uma peculiar história, que é um convite, um chamamento que não foi atendido. Já chegava o entardecer, os últimos revérberos do sol já se escondia por detrás dos montes. O lago de Genezaré estava calmo e sereno. Aquele seria um momento de profunda significação na jornada daquele jovem mancebo rico que iria aproximar-se daquele que é o grande sol das nossas vidas. Bom mestre, disse o jovem, que deverei fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus, o mestre por excelência, olhando profundamente nos olhos daquele jovem que o procurava, disse-lhe: por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Se queres, porém, entrar no reino dos céus, siga os mandamentos que estão exarados na lei. E o jovem, que era imaturo, ele saía da infância, do casulo, para a adolescência, o desabrochar da borboleta, continuou inquirindo ao mestre de amor: mas quais são os mandamentos? Aqueles, conforme já te disse, que estão escritos na lei: não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, amai o próximo como a si mesmo, não dirás falso testemunho, santificai o dia de sábado. E Jesus foi dizendo àquele jovem os 10 mandamentos, que ele bem conhecia, porque com um sorriso nos lábios, ele disse a Jesus: ora, mestre, durante toda a minha existência, eu tenho seguido todos estes ensinamentos. Os meus pais me deram uma educação exemplar. Eu compreendo, entendo todas essas verdades. O que me falta ainda? Jesus, olhando para ele, compassivo, com a sua voz dúlcida como um favo de mel, disse-lhe: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. O jovem ficou estupefato. Ele desejava encontrar a felicidade, mas quando mostrou-se o roteiro para que ele pudesse encontrá-la, ele já começou a duvidar, a questionar. Ele tinha sede de paz. Embora vivesse no grande palácio, dormisse nos seus colchins de sedas, embora tivesse servos, escravos para lhe atender quando quisesse, se alimentasse dos melhores frutos, das melhores comidas que existia na época, era profundamente infeliz. E recebendo a diretriz, pôs-se a pensar, a meditar diante das palavras de Jesus. A sua vivenda, o seu palácio, a sua missão, a sua mansão era tão luxuosa, os seus pertences valiosos, o que ele deveria fazer? Aquele jovem angustiava-se em seus pensamentos. E Jesus, calmo e sereno,
em silêncio, aguardando que o jovem pudesse lhe dar a resposta. Ele viu a sua vida passar em sua mente como um filme, porque ele buscava as competições de Cesareia, corria através das bigas, ele confrontava contra os gregos, contra a todos aqueles que estavam indo contra Roma. E então seria a grande oportunidade, na semana que viria, dele poder correr e tornar-se triunfante diante dos homens e diante de Roma. Aquela primeira vez que ele se encontrava com Jesus, sentia-se arrebatado pelas palavras do Mestre. A sua vontade era dizer: sim, Senhor, eu desejo segui-lo, mas tinha também as suas convicções materiais, o desejo do triunfo, do poder, dos aplausos humanos, dos holofotes que se acendem sobre nós em alguns minutos e depois se apagam e ninguém mais se lembra de quem fomos. E ele desejava isso para a sua vida. Mas aquele era o momento. Ele hesitava. Conta-nos Amélia Rodrigues, a historiadora baiana, que certo momento em que o jovem estava nos seus devaneios, uma árvore que estava próxima ao encontro que ele estava tendo com Jesus, que estava trepassada por rosas silvestres, quando deu uma ventania, desprendeu-se uma pétala rubra e caiu sobre os pés do jovem, como se estivesse dando-lhe um sinal. Era a cor do sangue que estava em seus pés. Mas ele não deu por satisfeito. Ele não podia entregar-se a Jesus naquele momento ápice da sua vida. E o tempo corria célere. A noite já havia caído sem preâmbulos. A lua e as estrelas já clareavam as trevas da noite, quando então Jesus aguardava. E o jovem imaturo perguntou a Jesus: eu quero seguir-te, mas permiti primeiro que eu possa ir a Cesareia, participar da corrida de bigas, disputar para Israel, para Roma, os triunfos dos jogos. E sem que ele terminasse o seu pedido, Jesus, compassivo, mas ao mesmo tempo enérgico, disse: não posso esperar. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Vem e segue-me. Era um convite incisivo da parte de Jesus. E o jovem, como é peculiar a todos os jovens, continuou insistindo com Jesus. Ele não podia, na sua inocência, notar que estava diante do mestre dos mestres, que a tudo sabia, que a todos provia segundo as suas necessidades. E ele começa a dizer a Jesus: mas Senhor, eu me preparei durante meses para participar da corrida de bigas. Contratei os melhores escravos para que me pudessem treinar. Comprei os 2 melhores cavalos que existem em toda a região. Gastei uma fortuna, porque eu desejo ganhar essa corrida e trazer triunfo para o meu reino. O diálogo mais parecia um monólogo, porque era apenas o jovem quem desejava falar e falar ao coração de Jesus. E ele continuou: eu não receio, Senhor, dar os meus bens. Agora eu já reconheço que eles se perdem, eles acabam. Eu posso dar o meu ouro, posso dar o meu palácio para os infortunados, mas dai-me a honra de receber este encômio, receber este triunfo diante dos homens. E Jesus, agora cabisbaixo, notando que o jovem não iria atender ao seu chamado, disse-lhe: dá-me a ti próprio, dá
dá-me a tua vida, e eu te oferecerei aventuras sem limite. O jovem desabou. Começou a chorar, começou a meditar e lembrou-se. Lembrou-se que seus amigos o aguardavam para que pudessem treinar. Era a última semana para a corrida de bigas. E ele enxugou as lágrimas e disse: eu não posso. E saiu correndo. Deixou Jesus, que sentado na cadeira trespassada de palha, no imenso alpendre em que se encontravam na casa de Simão Pedro, vendo o luar, vendo o mar à sua frente, deixou que as lágrimas escorressem por sua face. Porque era mais um que havia sido convidado a participar do banquete de amor e de luz e que não desejou vestir a veste nupcial. E quando ele saiu, ele disse aos seus apóstolos: quão dificilmente é um rico entrar no reino dos céus. Uma semana depois, em Cesareia, a multidão estava reunida. O povo em polvorosa aguardava a corrida de bigas. Lá embaixo, todas elas estavam alinhadas. Mãos fortes de homens másculos seguravam as rédeas dos cavalos fogosos que desejavam correr para atingir a chegada e ganharem o seu triunfo. O jovem mancebo rico ali estava. O seu coração pulsava, as pernas estavam trêmulas, porque era o auge da sua vida, era o momento da sua glória. Quando então as trombetas soaram, o povo nas arquibancadas delirava. Cada um deles fazia as suas apostas para saber qual seria o vencedor. As moedas tilintavam, quando, de repente, na corrida de bigas, uma delas vira em uma curva mal feita. Um jovem cai ao chão e as bigas vão passando por sobre o seu corpo, estraçalhando-o. Foi quando ele recordou-se: renuncia, meu filho, vem e segue-me. Aquele que falecia no dia da corrida das bigas era o jovem mancebo rico, a quem Jesus havia chamado, dizendo-lhe que o reino dos céus era para ele naquele dia, naquela hora, e ele deveria aproveitar a oportunidade. Aquele jovem não foi suficientemente forte para renunciar e seguir Jesus. Mas a misericórdia divina vai fazer com que, através da reencarnação, ele pudesse regressar ao solo terrestre, fazendo o seu périplo de luz. Mais tarde nós vamos encontrá-lo junto à equipe de Francisco de Assis. Depois ele teve uma imensa participação junto ao movimento reformista de Martinho Lutero. Hoje ele é uma das colunas espirituais da colônia Triunfo, que se encontra sobre os céus do nosso país, o Brasil. E hoje, através das mãos de João Nunes Maia, ele escreve: é o espírito miramês ou Shaolin, o jovem mancebo rico, à época de Jesus, que não aceitaram o seu convite, mas que depois, através das oportunidades divinas, conseguiu vestir a túnica nupcial e nos trazer os ensinamentos do Mestre à luz da doutrina espírita. No transcorrer da história da humanidade, nós vamos encontrar tantos outros mulheres e homens que seguiram, que aceitaram o convite de Jesus. Allan Kardec, Francisco Cândido Xavier, Eurípides Barçanufo, Batuíra, Bezerra de Menezes, Divaldo Pereira Franco e tantos outros das lides espíritas que estão engrossando e estão desejando participar dessas bodas, dessa festa espiritual em que um dia todos nós vamos participar. Todos nós nos encontraremos no reino dos céus. Não, conforme já dissemos, este reino fechado, este paraíso, onde os anjos tocam harpas,
mas o reino de amor, onde nós estabelecemos no nosso coração as diretrizes do Evangelho, traçando parâmetros para o nosso viver. A doutrina espírita quer a volta de Jesus aos nossos corações. Dá-nos o roteiro, dá-nos exemplificações, elucida-nos o Evangelho, para que nós possamos compreendê-lo de uma forma mais clara, para que nós não possamos dizer depois, eu não sabia. Todos nós já sabemos. Todos nós já recebemos o chamado da divindade através das oportunidades que surgem em nosso caminho. A doutrina espírita dá-nos os recursos terapêuticos para que nós possamos ter o sustento na nossa caminhada. A oração, que é o meio que entramos em sintonia com a divindade, o passe, a água magnetizada, o receituário mediúnico, as obras psicografadas através dos médiuns e os instrutores espirituais. Então nós temos valiosos recursos, diversos chamamentos, cada um a seu momento. Mas faça mister que na nossa vida nós sejamos escolhidos. Chamados, todos nós já fomos. Emmanuel, no livro Alma e Coração, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele vai nos dizer que são muitos aqueles que ouvem a palavra, são muitos os cristãos, mas poucos são aqueles que aproveitam os ensinamentos. Para que nós atinjamos a plenitude, Jesus não nos pede uma peregrinação sangrenta, dolorosa. Ele pede apenas que nós arquemos com as nossas responsabilidades, com os nossos deveres, que nós colhamos os frutos amargos ou saborosos que um dia nós semeamos. Ele não exige que nós sejamos letrados em seu Evangelho, saibamos de cor os versículos, as parábolas, mas ele espera que nós saibamos trazer a palavra espiritualizante, o ato renovador perante aqueles que necessitam mais do que nós. Jesus não nos obriga a renunciar às coisas materiais, como ele fez o convite para o jovem mancebo rico, mas ele pede que nós saibamos utilizá-los para o bem comum, para o nosso bem e para o bem de toda a humanidade. Jesus não nos solicita a perfeição moral absoluta, realizada de uma hora para outra, mas ele nos pede que paulatinamente nós possamos ir trabalhando os nossos vícios, as nossas imperfeições, suportando injúrias, suportando lamentações e esquecendo o mal que os outros nos fazem, fazendo-lhes o bem, perdoando sempre incondicionalmente. Jesus não pede que façamos sacrifícios diante da alimentação, daquilo que nós comemos, mas ele pede para que nós tenhamos zelo para com o nosso corpo, cuidemos dele, porque conforme diz Francisco de Assis, ele é o jumentinho que nos leva ao caminho da redenção. Ele é o jumentinho que nos faz percorrer a estrada rumo ao Pai. Jesus não nos pede que nós nos afastemos da vida social, das festividades, das comemorações, mas ele nos pede para que nós não esqueçamos das coisas do Espírito, as coisas verdadeiras, amealhando os tesouros verdadeiros, aqueles que a traça não corrói, que a ferrugem não come, os tesouros espirituais, as virtudes e qualidades que nós deveremos desenvolver em nossos corações. Enfim, Jesus não nos pede o impossível, ele nos pede o possível, porque Deus
não coloca fardos pesados em ombros fracos. Tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, nós temos condições de suportar. Porque senão, Deus seria injusto, dando-nos uma provação ou uma expiação que não tenhamos condições de sobrepujar. Então, tudo que se apresenta em nossa vida é pelo nosso merecimento. E se hoje estamos insatisfeitos com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso trabalho, procuremos melhorar. Procuremos semear boas sementes para que no futuro nós sejamos mais felizes. Porque Allan Kardec, sabiamente, em O Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer que reconhecer-se-á o verdadeiro espírita pelo empenho e esforço que faz para domar as suas más inclinações, sendo hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. É essa proposta que nós trazemos na noite de hoje. Muitos são os chamados, e todos nós já o fomos, mas poucos serão os escolhidos. Que possamos estar entre estes, vestindo a nossa túnica nupcial. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre.